Meus amigos, derrota amarga no Maracanã. Tivemos agora o fim da partida entre Flamengo 2 e São Paulo 0. E é incrível, o São Paulo passa tanto tempo afastado dos campos que a gente acredita que o treinamento vai funcionar, que as coisas vão voltar melhor, que o time vai voltar com vontade de ganhar. E a gente acaba vendo um mais do mesmo. Eu não posso dizer bem, na verdade, que é um mais do mesmo, porque o Flamengo é uma equipe muito complicada de você se enfrentar. Tava jogando fora de casa, o Flamengo favoritaço para esse jogo contra o São Paulo. A gente sabe da dificuldade que o São Paulo vem tendo na temporada de 2025. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e com méritos porque tem um timaço. E o São Paulo acabou fazendo o resultado mais senso comum, digamos assim. O São Paulo perdeu para o Flamengo de 2-0 e poderia ter sido mais, hein, galera? São Paulo, a meu ver, jogou muito mal o São Paulo. Eu falei aqui no pré-jogo que eu entendia o Crespo fazer um time defensivo, colocando 3 zagueiros, colocando 3 volantes. Porém, no decorrer do jogo, o que a gente espera? Que na forma que você está se armando, se você se armou para jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, é que você tenha recursos para poder avançar, fazer contra-ataques efetivos e ganhar o jogo. E o São Paulo não conseguia passar do meio de campo, galera. Isso foi muito preocupante, porque o São Paulo perdia a bola em seu campo, quando recuperava a bola no campo de defesa e tentava armar uma jogada, o Flamengo já tomava. Então o time ficou muito pesado dessa forma. Acabou que foi um erro do Crespo. Eu entendi a estratégia de tentar deixar o time um pouco mais fortalecido, porém o time ficou mais pesado e sem recursos pelos lados, porque o Cédric não é um cara que apoia bem pelo lado direito até na profundidade de campo, e o Enzo, ele até apoia bem, mas ele é um cara um pouco mais defensivo, só que ele estava jogando do lado do Sabino. E o Sabino, hoje, ele estava muito afim de entregar a paçoca, porque que jogador ruim foi o Sabino hoje. O Sabino já fez bons jogos pelo São Paulo, mas hoje foi muito ruim, uma nhaca o jogo do Sabino hoje, assim como o Marcos Antônio também estava muito abaixo, e o André Silva também fez uma partida horrorosa. É incrível, entendo que o Luciano estava de fora hoje por conta de uma suspensão, mas você passar 80 minutos com o André Silva em campo, Crespo, não dá. Eu não vou começar a cornetar o trabalho do Crespo, não vou fazer isso, ele acabou de chegar, eu fiz campanha para o Crespo vir, eu sou a favor do Crespo no São Paulo, sim. Fui muito entusiasta desde o ano passado, quando o Zubeldia estava balançando no cargo, sempre falei do Crespo e estou feliz que ele está no São Paulo. Porém, ele vai precisar tirar leite de pedra para fazer esse time jogar e reconhecer o que deu errado no jogo de hoje para que não se repita quarta-feira contra o Bragantino. Só um instante. Perdão. Precisa fazer as correções para o São Paulo conseguir efetivamente fazer uma partida contra o Bragantino e conquistar esses pontos. O São Paulo agora ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos. O São Paulo, se não empata, perde no Campeonato Brasileiro. E as últimas partidas foram todas de derrotas, galera. Vocês estão entendendo o que vai ser esse ano do São Paulo? Se não tiver uma mudança rápida na atitude desses caras, se o Crespo não conseguir arrumar um jeito desse time jogar para que vença partidas, nem que seja de 0-0, o ano vai ser desse jeito, galera. A gente vai ficar até o final do ano sofrendo para não cair no Campeonato Brasileiro. Vocês já pensaram que lástima vai ser isso? Eu entendo que se acontece do São Paulo ser rebaixado do Campeonato Brasileiro, é porque essa diretoria plantou essa semente e regou durante tantos anos a semente da desgraça, a semente da incompetência, que agora pode ser que o São Paulo venha a colher esses frutos que a diretoria do São Paulo veio plantando durante anos. Vocês conseguem entender isso? Se o São Paulo acontece de ser rebaixado, galera, não foi por conta do trabalho desse ano. São anos e anos dessa diretoria fazendo besteira. Anos e anos.
E há quem defenda ainda a diretoria do São Paulo. Eu tô para ver torcedor de São Paulino defendendo o trabalho do Júlio Casares, defendendo o trabalho de Carlos Belmonte. Eu não consigo entender quando falam, mas sem o Casares o São Paulo estaria pior. Pior como, meu amigo? Pior como? Essa diretoria é a mesma há séculos. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que isso que a gente está vendo do São Paulo é um trabalho de anos dessa diretoria. Anos e anos e anos essa diretoria vem trabalhando de uma forma que faz o São Paulo brigar todos os anos contra o rebaixamento ou fazendo campanhas horrorosas no Campeonato Brasileiro. O torcedor são paulino está cansado de sofrer na mão dessa diretoria, galera. E eu não vou culpar o técnico aqui porque o Crespo acabou de chegar. Ele errou hoje? Errou. É claro que ele errou. Mas eu não vou responsabilizar o Crespo, pelo menos por enquanto, porque é o primeiro jogo dele. E contra um adversário absurdamente forte. O Flamengo fez um jogo excelente, galera. Vamos ser sinceros. O Luiz Araújo, cria de Cotia, lei do ex hoje, para variar, fez um golaço, uma pintura ali no segundo tempo. E o final do jogo foi só para consagrar o moleque da base do Flamengo, galera. O São Paulo jogou mal, São Paulo não teve chances claras de gol. E as poucas que criou, o Cédric mandou a bola na lua e o André Silva não consegue brigar contra os zagueiros do time para tentar chutar a bola pro gol. Esse é o problema do São Paulo. Agora, uma coisa que tá me preocupando, falei até aqui no pré-jogo, galera. Lucas, cadê você, meu amigo? Cadê você, Lucas Moura? Esse time precisa muito de você. O time do São Paulo depende muito de você, Lucas. Você é o craque desse time. E se você não voltar o quanto antes, pode ser que quando você volte, a casa já tenha caído, cara. A casa já tenha caído. Você tá com medo, é psicológico, você não tá recuperado 100%? Alguém, será que da diretoria do São Paulo pode vir a público explicar o porquê que o Lucas não está jogando? Porque se for psicológico, galera, precisa, novamente falando aqui, investir no setor de psicologia para esse clube. Esses caras, eles vão viver com o psicológico abalado até o final do ano. Se tiver com a cabeça fraca, galera, a gente vai pro espaço, a gente vai perder. A gente vai disputar a segunda divisão se esses caras não se recuperarem logo. E se o problema for psicológico, já era. Porque mais uma pataquada dessa diretoria mandou embora o departamento de psicologia do clube. A psicóloga que era do São Paulo está hoje trabalhando lá no Corinthians. Então como é que a gente vai fazer esses caras recuperarem a confiança para jogar em campo? Rodrigo, mas eles ganham pra caralho. Eu sei, meu amigo, eu sei. Mas problema psicológico não quer saber de dinheiro. É aqui, ó. É aqui. Saúde mental é tão importante quanto saúde física, galera. Eu nem sei se o Lucas está passando por algum problema psicológico. São as coisas que estão circulando nas redes, amigos são paulinos, que são produtores de conteúdo também, a gente conversa muito entre a gente, falou a respeito disso. Pessoas próximas ali que conseguem informações mais rápidas ali de dentro do São Paulo, citou que o Lucas não tem nenhum problema físico mais. Então é psicológico, galera. O que está acontecendo, Lucas? Você precisa voltar o quanto antes para o time do São Paulo. Você precisa voltar e mostrar que é necessário uma mudança da postura. O time, se você voltar, com certeza vai melhorar e muito. Você precisa recuperar a confiança. E tá todo torcedor São Paulino torcendo para que você volte. Agora, se você não voltar contra o Bragantino e ninguém da diretoria do São Paulo vir a público e explicar o que está acontecendo, as coisas vão ficar muito complicadas. Vai ficar impossível defender. Porque o custo-benefício acaba sendo muito caro, Lucas. Você é um jogador que ganha muito no São Paulo, realmente. Você faz jus ao seu salário porque você é um craque. Mas você é contratado para jogo grande, cara. Esse jogo era para você estar em campo contra o Flamengo, não é contra o Bragantino. É contra o Flamengo, é contra o Corinthians, é contra o Palmeiras. É esses jogos que você precisa jogar. Rafael salvou muito hoje. Se não fosse ele, teria sido mais. O Alan Franco jogou bem.
Achei o Arboleda muito bem também. Sabino horroroso. Marcos Antônio péssimo. Foi muito ruim o Marcos Antônio hoje. O Alisson, para mim, sumiu em campo. Enzo e Cedric fizeram nada, não conseguiram fazer nada. O Enzo foi melhor que o Cedric perdeu um gol na cara. O Oscar muito abaixo, tá precisando jogar, hein, Oscar? Tá precisando jogar. Você é outro que ganha muito alto e precisa mostrar mais em campo, cara. E o André Silva péssimo. Tô esquecendo de alguém. Jogou Alisson, Marcos Antônio e Pablo Maia. Pablo Maia hoje eu acho que foi bem também, dos 11 que começaram. E o Crespo, cara, é isso, é o primeiro jogo dele, eu não vou ficar coordenando o treinador, eu acredito que ele tem muito a melhorar o time do São Paulo ainda, mas começo a ficar preocupado com o que vai ser do São Paulo de verdade, galera. Eu sei que o São Paulo precisa da gente, mas se continuar desse jeito, vai ser muito difícil permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Salve-se quem puder. Salve o tricolor paulista.